Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa segunda fase de Direito Constitucional. Aquela segunda fase super gostosa, prazerosa, com muito estudo, muita dedicação. Então, eu sou o professor Daniel, coordenador da segunda fase de Constitucional. Está aparecendo para você na tela meu Instagram, @danlamunier. É um dos canais que nós temos, né, que eu coloco a minha página no Instagram, para poder conversar com você, para pegar na mão, para a gente poder ir junto nessa caminhada. Se você ainda não tinha sido nosso aluno, né, então fique sabendo, qualquer coisa manda por lá que a gente vai conversando, porque durante essa caminhada a gente está em casa, está distante e a gente fica preocupado com aquelas angústias, aquelas preocupações, a gente conversa também por lá. Além de colocar um monte de revisão, um monte de conteúdo para vocês, comentários que envolvem constitucional, envolvendo notícias, então depois passa por lá, né, manda seu oi para a gente poder bater um papo. Bom, e nessa caminhada, Daniel, quais são os professores, não é, de Direito Constitucional? Além de mim, tem também o professor Sábio Chalita, a professora Carol, o professor Darlan. Carol vai entrar com petição inicial, também entra com recursos, Darlan entra com recursos, e nós temos os professores assistentes, os professores tutores, que vão cuidar da correção dos simulados individualizados. Durante toda a nossa preparação, nós teremos aqui diversos simulados que você irá fazer e os professores irão corrigir, olhando ali como que vocês cuidaram, o que ficou faltando, o que poderia ser melhor. Eles vão trazer a pontuação do mesmo jeito da FGV, com o mesmo rigor e dureza da FGV. E depois tem um campo de comentários gerais, onde eles também comentam algum ponto de atenção que vocês devem ter durante essa preparação. Se a gente está na repescagem, é porque na prova passada alguma coisa precisou ser aperfeiçoada. Você olha para ela e fala, aqui olha, eu pequei nisso, ou pequei naquilo, ou eu tive dificuldade com o tempo, eu tive uma crise de ansiedade, ou eu tive dificuldade de buscar o conteúdo, né, de pesquisar no Vadio, que são todos pontos importantes que acontecem mesmo. Aliás, falando sobre isso, antes de mostrar mais detalhes sobre a nossa preparação, deixa eu entender aqui, por mensagens que eu já recebi, e talvez seja o seu caso, o que pegou mais? Porque aí eu te falo o que a gente vai fazer na segunda fase em Direito Constitucional. Então, olha só aqui no quadro comigo. As maiores dificuldades que nós tivemos na prova passada foram gestão do tempo, outro item, ansiedade, outro item, nervosismo, outro item, dificuldade de descobrir teses da peça e argumentos das questões. Então, esses são os 4 pontos principais. Claro que houve a dificuldade, muitos acabaram não identificando qual que seria a peça, mas eu vou mostrar o que acontece aqui. Sabe o que pode estar por trás desses 4 itens? Treino. Treino. Muitos alunos podem ter pico de ansiedade e nervosismo na prova porque são pessoas mais ansiosas por natureza, ou porque na véspera da prova tiveram algum desconforto familiar, algum problema de saúde. Isso acontece, é normal, eu super entendo, a gente vai estar junto, sabendo que a vida inteira a gente pode passar por situações assim. Quantas vezes a gente não tem, às vezes, um desentendimento familiar, às vezes alguém fica doente na família, a gente tem o coração apertado, a gente fica sentido, e isso mexe de um jeito que a gente nem tem noção lá dentro. E há feridas que demoram a ser cicatrizadas. A própria reprovação, ela é uma ferida que dói muito. Leva tempo para a gente levantar a cabeça e seguir em frente. Até por isso, parabéns. Parabéns para você por ter se dedicado, por ter feito aquela prova, por mesmo não tendo ainda o resultado que você desejava, você está aqui mais uma vez falando, eu vou dar conta de passar. E saiba, você vai conseguir sim, porque só não passa na prova da OAB quem desiste. Sabendo disso, é hora de olhar o que aconteceu com você, que estou colocando atrás do cenário geral, para a gente poder corrigir, para a gente poder melhorar, para a gente poder aperfeiçoar. Se você teve dificuldade de lidar com o tempo,
Eu te digo, faltou treino, faltou treino. Daniel, mas eu fiz simulados, eu fiz provas anteriores. Mas fez com o relógio do lado? E quando você fez com o relógio do lado, você tentava terminar essas provas ali em 4 horas e meia, 4 horas e pouco? Porque no dia da prova é normal a gente gastar mais tempo que está fora do nosso ambiente de conforto. Você não está na sua casa, ou no seu escritório, onde você faz ali os seus simulados. Então isso mexe com a gente. Tá? Outro item, ansiedade e nervosismo. Desde a pandemia, se aumentou muito o grau de ansiedade nas pessoas. A gente vê de um modo geral, ansiedade, depressão veio pegando todo mundo e bate na porta de todos. Bate na minha porta, bate todo mundo. E aí cada um tem um jeito de lidar com isso. Só que quando nós somos colocados em situações de pressão, é aí que a ansiedade vem com tudo, é aí que o nervosismo vem com tudo. Mas saiba, tem jeito de a gente cuidar disso. Seja a gente cuidando com profissionais da área da saúde, com psicólogos, terapeutas, que são incríveis, que ajudam muito, os bons, por óbvio, né, ajudam muito. Mas, quando a gente tem ansiedade, a melhor coisa é conseguir encaixotar a nossa preparação. Como assim? Eu preciso delimitar meus tempos, eu preciso delimitar o que eu faço, quais são os meus passos para enfrentar uma prova. Quando você cria esse roteiro de como fazer a prova, você chega lá. Por mais que você tenha ansiedade, você vai lembrar, eu sei como fazer prova. Eu posso estar numa dúvida de qual é a peça, eu posso estar numa dúvida de qual é a tese, eu posso estar numa dúvida de qual é o argumento, mas eu sei fazer prova. Eu sei fazer aqui meus passos. Durante toda a nossa preparação, na parte de peças, nós temos ali alguns passos para poder seguir. São 5 passos. O primeiro passo é fazer a marcação do enunciado. Nós temos técnica para isso. São 4 tipos de marcações que eu faço no enunciado com vocês, treinando em sala de aula. Depois que você fez as marcações de pessoas, de conteúdo, de urgência e de processo, então são as 4 marcações que a gente vai usar, aí a gente parte para as perguntas de identificação. Nessas perguntas de identificação, a gente vai trabalhar ali quem é meu cliente, o que ele deseja, né? Qual é a fase processual, tem urgência? Depois que a gente põe isso, a gente descobre se é petição inicial, se é uma defesa ou se é um recurso. O terceiro, né, indo aqui para já o nosso terceiro passo, eu vou agora analisar, vou colocar ali tudo bonitinho, né, dentro do nosso rascunho, todas as medidas que são possíveis para aquele caso. Então, fui lá e coloco todas as medidas. E, racionalmente, eu vou cortando aquelas que não são possíveis. Então, eu vou tirando uma por uma até ficar de modo racional só com uma. Eu vou fazer isso com vocês, mostrando um pouquinho sobre a prova passada. Depois que você cravou qual é aquela peça, aí você vai fazer o próximo passo, nosso quarto passo, que é construir aqui a estrutura no rascunho. Se é petição inicial, endereçamento, as partes, cabimento, quando for uma ação de procedimento especial. Depois, fatos, quando houver fatos. Se é uma ação de controle concentrado, não precisa ter fatos. Depois eu vou para os argumentos, que é o do direito. Depois eu ponho tela de urgência, cautelar, depende do caso concreto, liminar. Depois, pedidos, valor da causa, e eu faço ali o fechamento da peça. Então, aqui é a minha estrutura da petição inicial. E, por último, é hora de escrever. Aí a gente vai para o caderno definitivo, escrever ali toda aquela nossa petição. Tá, Daniel, seguindo esses passos, eu consigo ir bem? Consegue controlar a sua ansiedade. Você consegue. Porque você já tem aqui um roteiro a ser seguido. Quando a gente tem roteiro, sabendo o que eu tenho que fazer, o nervosismo e a ansiedade, diminui. Não é que vai acabar, mas vai ficar dentro de uma área que você consegue lidar bem para poder pesquisar os argumentos, para poder encontrar suas respostas. Ok. E aí, depois de escreveu, a gente parte para as questões. Para as questões também tem técnica? Tem. Então, para a ansiedade tem técnica para fazer as questões. Então, nas questões, primeiro eu faço a leitura, eu identifico qual é o problema. O que está acontecendo com o meu cliente? Depois, qual que é o tema sobre o problema do meu cliente? Para depois partir para a pesquisa. Pesquisei, achei ali qual que seria o argumento jurídico a ser utilizado, aí eu tenho técnica para escrever. Quando eu for escrever, eu sei que, como regra, vai ser sim ou não a resposta, mais o argumento jurídico que você encontrou e, por último, o fundamento legal. Qual que é o artigo da Constituição ou qual é a súmula violada? Pronto, pronto. Tem o outro de pergunta, são 2 tipos de pergunta. O outro tipo é qual que era a ação para esse caso, o que poderia ser usado para proteger aqui o fulano, o cliente.
mais fácil ainda responder nesses casos. Então, nós vimos aqui sobre regrinhas, procedimentos. Agora, isso não vai ficar fixo em você, mas a gente vai trabalhar durante as aulas, até que vai chegar um ponto que tudo isso vai fluir naturalmente. Mas sabe como é que a gente fixa mesmo? Treinando, fazendo simulado, fazendo provas passadas. Seguindo esse roteiro, você vai perceber a evolução que você vai encontrar. Outro item, não é importante. Daniel, eu fiquei com dificuldade, cara, eu não descobri qual que era a peça. Eu confundi, ao invés do exame passado fazer uma ADO, eu acabei fazendo um mandado de segurança, ou eu fiz um mandado de injunção, ou aliás, né, foi o contrário, caiu o mandado de ação coletivo no último. Eu fui lá e fiz uma ADO. Né? Sabe o que acontece? Durante a preparação, você precisa, a gente vai trabalhar muito isso em aula, vou sempre falar sobre isso, construir uma tabela comparativa das ações, uma tabela comparativa dos recursos, porque aí você vai colocar mandado de segurança, para que serve? Tal. Aí eu vou colocar quem pode, deixa eu chamar de ativo, tá. Vou colocar, tem restrições? E vou colocando na planilha. Aí eu fecho uma coluna de mandado de segurança, aí eu abro uma coluna de mandado de injunção, aí eu abro uma coluna falando sobre ação popular, uma outra de habeas data, uma outra de ação civil pública, depois eu vou para as ações de controle concentrado. Eu monto a tabela e eu vou revisando. Daniel, mas vocês entregam a tabela pronta? Não. Eu entrego a tabela para vocês, com os parâmetros que tem que ter, mas eu não passo para vocês o conteúdo diretamente. Ah, Daniel, mas você podia mandar tudo para a gente. Por que você não está mandando para a gente? Porque é uma experiência didático-pedagógica. Quando você preenche a tabela, você assimila e grava mais rápido. Durante toda a nossa segunda fase, eu vou usar e abusar de instrumentos pedagógicos didáticos com vocês, porque a ideia é que você cada vez cresça mais em argumentos e em força. Não é à toa que Constitucional no meu curso é a área com maior índice de aprovação entre todas as áreas. E posso contar uma outra coisa? Constitucional no meu curso tem a maior aprovação de todos os cursos preparatórios do Brasil. Então, você está em boas mãos, a gente vai trabalhar em conjunto. E sabe uma métrica que a gente fala? Sabe que um ditado que a gente fala em sala de aula? A nossa preparação vai ser feita com carinho, nossa preparação vai ser feita com entusiasmo, a gente vai rir muito durante as aulas, a gente vai pegar pesado nos simulados, porque isso é nosso caminho. E tem algo que é necessário demais nessa caminhada, é bunda na cadeira e calo na mão. Eu falo isso muito, os alunos chegam lá, não acredito, dá calo na mão, dá. Chegava na reta final, só tava os alunos mandando para mim foto dos seus dedos, todos com calo na mão, não é? Mostrando, olha, eu estou escrevendo, eu estou aqui, né, me esforçando. Fazer digitado no computador só se não tiver outra alternativa, porque se você quer passar nessa prova, tem que escrever à mão, porque o tempo entre você digitar e você escrever é totalmente diferente. Quanto mais rápido você pegar a mão, o jeito de escrever, mais rápido você vai ficar fazer a prova. Outro detalhe que a gente trabalha em sala de aula. Primeiro eu te falei das tabelas de peça, não é? A tabela de peças. Tem uma outra tabela, que é para você conhecer a Constituição Federal. Você vai colocar de um lado na tabela todos ali, não é, os títulos da Constituição. E do outro lado, na outra coluna, você vai colocar quais os assuntos do direito constitucional estão dentro de cada título. Então, você pegou o título 2 dos direitos fundamentais. Na frente, o que tem de direitos fundamentais? Ah, individuais e coletivos, artigo 5º, sociais, do 6º ao 11, mais a ordem social. Depois, nacionalidade, direitos políticos, não é? Colocou. Vai ter depois poderes, vai colocar, né, o título de poderes, vai colocar do outro lado o que você vai achar dentro desse tipo de poderes. Quando você consegue enxergar a Constituição como um todo, você vai identificar o tema mais rápido ao ler um exercício, ao ler um enunciado, e já vai ter aqui um feeling de onde você vai achar ele na Constituição Federal. Você é um constitucionalista. A cada aula, a cada treino está ficando mais forte. Agora é chegar para o examinador e mostrar que você é capaz. Mostrar essa sua força, porque você é digno de aprovação. Você já é um advogado. Falta só agora empacotar a sua prova para o estilo do seu examinador. Na preparação, seja forte, seja entusiasta, mas seja humilde. Humilde no sentido, eu vou fazer a prova, é para o meu examinador, não é para mim. O que ele gosta? Eu vou fazer do jeito que ele gosta. Como que ele quer ver minha letra, o tamanho, qual que é o argumento que ele gosta? Eu vou fazer do jeito dele, porque eu quero passar nessa prova para eu poder começar a advogar. E você vai. Eu, Daniel, já sou advogado há quase 20 anos.
Daniel, a advocacia ela é dura? Muito dura, muito dura. No nosso dia a dia, de ter que lidar com surpresas, às vezes, em decisões judiciais, de buscar reverter aquilo, de tentar dialogar, de poder despachar com magistrados, de atender o cliente, entender o que o cliente precisa. O cliente chega no escritório e às vezes a gente nem sabe, nem ele sabe o que ele quer. Ele vai trazer um fato e você começa a mostrar para ele perspectivas diferentes. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A gente lida com injustiças. Talvez você tenha sofrido uma injustiça nessa prova. Sim, mas você vai baixar a cabeça? Não. Você vai levantar. E vai levantar mais forte ainda, porque agora é a sua prova e você vai passar. Deixa eu te mostrar como foi o enunciado da peça do último exame, porque talvez foi ele o seu maior calo, e eu vou te mostrar que aplicando técnica dá para descobrir qual é a peça. Olha só, vem comigo. Aqui está o nosso enunciado. A organização não governamental Alfa, constituída a mais... Tá pequeno ou está conseguindo enxergar? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho mais de zoom. Pronto, acho que melhorou. A organização não governamental Alfa, constituída há mais de uma década, sob a forma de associação, liderou durante vários anos uma grande campanha no cenário nacional com o objetivo de que a Constituição da República fosse alterada. Deixa eu melhorar ainda mais isso aqui. Deixa eu só ver se eu consigo soltar. Não, queria arrastar daqui, não está dando para arrastar. Deixa eu trocar. Vai assim mesmo. Queria arrastar ela para cima, não vai dar não. Meninos, vocês conseguem destravar o arquivo para mim, por favor? Só para eu poder arrastar aqui um pouquinho para cima, eu vou fazer umas marcações no texto. Mas por isso eu vou lendo aqui com os meninos em casa. Isso, obrigado. Então foi uma peça que ela pregou peça na gente, não é? Ok. Vou usar. Tem como liberar para eu poder... Acho que ela está travada, eu não consigo arrastá-la. Só liberar aqui para eu poder utilizar? Obrigado. Perfeito, isso, perfeito. Então, vamos lá. Então, eu comecei aqui que eu tenho uma organização não governamental Alfa, constituída há mais de uma década na forma de associação. Então, o que ela é? Ela é uma associação. Quando eu circulo, é porque eu estou falando de pessoa. Liderou durante vários anos uma grande campanha no cenário nacional com o objetivo de que a Constituição da República fosse alterada. Então, ela queria que houvesse alteração na Constituição, de modo a complementar alguns direitos sociais de natureza prestacional, direcionados à minoria étnica historicamente excluída na realidade brasileira. Os associados da Alfa eram justamente integrantes dessa minoria étnica, ou seja, parece-me aqui que a associação ela quer atuar para proteger os seus associados. Alfa, por sua vez, tinha como objetivo zelar pelos direitos fundamentais de primeira e de segunda dimensão de quem? Dos seus associados, não de outros, que eram alcançados pela igualdade formal, mas exigiam um atendimento diferenciado dos poderes constituídos para que efetivamente alcançasse um nível de igualdade material, que é a igualdade real. A omissão desses direitos estava comprometendo a própria subsistência dessas pessoas, colocando em risco a sua existência por não disporem do mínimo para sobreviver, além de viverem de modo alvitante. Então, as pessoas estavam a sofrer. Essas pessoas que eram associados. Em razão desse esforço e do engajamento das lideranças partidárias, foi promulgada. Então, veja, já houve aqui a segunda marcação nossa, que é para sublinhar, é a parte conteúdo, promulgada a Emenda Constitucional XX. Apesar das tentativas de que os direitos sociais fossem veiculados em normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, prevaleceu o entendimento no âmbito do Poder Legislativo Federal
de que deveriam ser previstos em normas programáticas, o que gerou grande dissabor para a organização não governamental Alfa. Afinal, não obstante o transcurso, então veja, só colocando aqui, foi previsto em norma programática. A norma programática é aquela que depende de regulamentação. Aí, voltando. O que gerou grande sabor para a organização não governamental. Não obstante o transcurso de 8 anos, desde a promulgação da reforma constitucional, ainda, olha só, 8 anos, e ainda não tinha sido editada a lei ordinária que integraria o seu conteúdo, pormenorizando cada um dos direitos a serem fruídos. Continua, em razão da omissão, então fala, falta lei, em razão da omissão, os associados de Alfa não estavam fruindo os direitos sociais, o que gerava grande insatisfação entre eles. Por outro lado, alguns integrantes da mesma minoria étnica fruíam dos direitos. São outros aqui, veja, alguns integrantes dessa minoria já estavam fruindo direitos, enquanto os associados não, já que o tribunal competente tinha reconhecido a omissão do Poder Legislativo Federal. Então, vou colocar uma outra marca, porque isso aqui está falando até de processo, são dois assuntos, mas marcando aqui. Então, o tribunal competente já tinha reconhecido a omissão do Poder Legislativo Federal em diversas ações constitucionais. Então, já tinha reconhecido. Só que de natureza individual. Não tinha nada aqui coletivo, individual. Anteriormente ajuizadas com o objetivo de quê? Olha só, objetivo de assegurar a fruição. Como prazo fixado nos processos individuais, que prazo é esse, Daniel? Prazo para fazer a norma. Para a regulamentação dos direitos sociais não foi cumprido, o próprio tribunal delineou os contornos gerais dos direitos e imposto observância. Então, olha, o prazo não foi cumprido, o tribunal delineou os contornos gerais desses direitos e imposto observância, ou seja, já que vocês não estão fazendo a lei, deixa que eu vou organizar isso daqui. Até vir a lei, todo mundo dessas ações vai poder gozar desse direito social de tal forma. Então, resolveu a vida de um pequeno grupo, aqueles que propuseram as ações individuais. Continuando. À luz desse quadro, a organização não governamental Alfa, que é uma associação, contratou os seus serviços como advogado para que ela pudesse ajuizar, então veja, a organização governamental Alfa, ajuizar a ação constitucional cabível em benefício, aqui era o segredo, em benefício dos seus associados. De modo que, apesar da omissão, aí de novo que é a parte processual, da omissão do Poder Legislativo Federal em regulamentar a matéria, então omissão em regulamentar a matéria, pudessem fruir os direitos sociais de natureza prestacional previstos em norma programática dessa emenda. A emenda já veio, então está lá, é uma norma de eficácia limitada. Continua. Redige a peça processual adequada ao objetivo almejado pela organização não governamental, observando o que dispõe uma das alíneas do 102. Então, para você olhar uma das alíneas do 102, então esse aqui é mais para você ver, né, a competência. Perfeito, então vamos lá. O tempo todo falou que era de lei federal, não é? Deixa eu até marcar aqui de novo. Então, omissão do Poder Legislativo Federal. Fiz as marcações? Ok. Então, venho para cá. Perguntas de identificação. Primeira delas, quem é o meu cliente? O meu cliente é a organização não governamental Alfa, uma associação. O que ela deseja? Ela deseja suprir a omissão legislativa para que os seus associados possam gozar de um direito
de um direito que foi incluído na Constituição Federal. Eles têm um direito, mas falta a lei ordinária. Qual é a fase processual? Petição inicial, defesa ou recurso. Já tem ação? Não. Então é de petição inicial. Tem urgência? Não ficou claro. Não ficou claro. Mas se não ficou claro e eu quiser, eu vou lá e peço. Tá bom? Agora é a hora que eu coloco todas as possíveis ações, já com a petição inicial, para poder descobrir aqui racionalmente. Então eu vou colocar em ordem alfabética: ação civil pública, ação popular, ação de procedimento comum, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e a reclamação. Daniel, e não daria para ser aqui uma ação de controle concentrado? Já a gente fala sobre isso. Então, a ação civil pública pode ser usada nesse caso? Não. A ação civil pública ela é altruísta. Ela quer proteger toda uma coletividade, não só os seus associados. E pelo enunciado estava claro, a associação só se preocupava com seus associados. Ação popular pode? Não, porque PJ não propõe ação popular. Ação de procedimento comum pode? Não, porque o enunciado falou para a gente já que era para ser uma ação constitucional. E a ação de procedimento comum não é uma ação constitucional. Habeas corpus não era liberdade de locomoção. Habeas data, não estou falando de acesso, nem retificação, nem anotação de informação personalíssima. Mandado de injunção, poderia ser? Bom, eu estou diante de uma omissão legislativa. Falta a lei ordinária federal para se gozar daqueles direitos. Poderia aqui ser mandado de injunção? Sim, poderia. Mas seria mandado de injunção individual? Para ser um individual, quem sofre com a omissão é a pessoa jurídica associação, a PJ. A PJ sofreu alguma coisa? Não. Quem sofreu foi o associado, ou foram os associados. Então, aqui, eu estou diante de um mandado de injunção coletivo, porque a associação quer ajuizar essa ação para resolver a vida dos associados. Mandado de segurança era para o caso? Não. Porque quando estou diante de uma omissão legislativa de fazer norma, não dá para usar mandado de segurança. Porque eu quero obrigar que o Congresso faça a lei, eu quero que o Presidente da República faça a lei. Então não pode ser MS. Aí seria, se fosse tentar encaixar, MS coletivo, mas não dá, porque aqui é ausência legislativa. Reclamação poderia ser? Muitos alunos mandaram mensagem dizendo que tinham ficado na dúvida de uma reclamação. Eu, Daniel, quando comecei a ler o enunciado na hora de corrigir a prova, eu também cheguei a pensar na reclamação. Mas por que não era reclamação? Porque não foi uma decisão desrespeitada do STF, por exemplo. Foi falado que foi desrespeitada a decisão? Não. Porque as outras ações judiciais que já tinham sido julgadas, foram julgadas para outras pessoas que não os associados da associação. Então, eram outras pessoas. Para as outras estava tudo dando certo. Não tinha ninguém desrespeitando a decisão. Agora, nosso cliente, ele vem dizer que os associados dele ainda estavam diante de um fato de omissão, que eu não tinha resolvido a vida deles. Não tinha nada a ver com alguém descumprindo decisão do STF. Não, porque não tinha decisão para o nosso cliente ainda. Ainda não tinha sido aqui decidido, não tinha ação nenhuma sobre ele. Por isso, nesse caso, é que não dava para poder discutir uma reclamação. Perfeito? Tá, então corta. Aqui só sobrou mesmo para a gente o mandado de injunção coletivo. Aí tem um detalhe. Daniel, mas eu fiz a DO. O que aconteceu? Por que não podia ser uma DO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Por dois motivos. Vamos lá. Primeiro motivo, na DO eu tenho uma solução provisória? Tem solução em concreto? Não tem. Na ADO, apenas se vai fixar um prazo no máximo, ou pedir, né? Pedir para fazer a norma. Então, foi lá e pediu, acabou por ali. O outro ponto é, na ADO, eu tenho um rol taxativo de quem pode propor uma ADO. O artigo 103. E o 103, ele diz que a associação pode propor ADO?
Não. Fala entidade de classe de âmbito nacional. Até eu poderia falar que a associação é entidade de classe. Tem jeito, tem sim. Mas tem que ser âmbito nacional. Em algum momento falou que era de âmbito nacional? Não. Então veja, queria solução provisória e a associação, nesse caso, não poderia fazer, tá bom? Porque ela não era entidade de classe de âmbito nacional. Então, por isso que não dava ADO e era um mandado de junção. É a nossa diferença mais clássica entre as duas. Mas, quando a gente não treina ou a gente está ansioso, está nervoso, a gente acaba ficando com mais dificuldade de compreender e é normal que isso aconteça. Mas a gente está junto aqui para poder trabalhar melhor, treinar melhor, chegar nessa prova e você arrasar nessa prova. Porque eu, como professor, meu maior sonho é ver você como advogado, é ver você passando nessa prova. E a gente vai pegar na sua mão e vai te mostrar que tem técnica, tem caminho para chegar até lá. Então nós teremos agora inúmeras aulas, seja para o curso só de repescagem, seja depois que a gente unir com a turma do regular, é uma caminhada árdua. Mas vamos fazer um compromisso? Eu, Daniel, vou fazer o meu melhor daqui. O melhor para cuidar de você, para te orientar, para poder apertar a mão quando tiver que apertar a mão, para sorrir, para brincar quando for necessário, mas também para poder te levar para esse caminho da aprovação. E você daí precisa também montar seu horário de estudo, ter disciplina nos estudos, ter perspicácia, a gente trava a língua, tem que ter compromisso, tem que ter disciplina e tem que fazer sempre o melhor. Daniel, tenho uma dúvida, vou te mandar no Instagram. Vai sim, mas espera. Primeiro tente achar a resposta. Depois você me manda. Não é porque eu quero falar com você. Mas quando você pesquisa primeiro, e aí muitas vezes você já até encontra a resposta, mas se você não encontrou, você está mais preparado para receber aquela resposta e aquilo te ajudar a consolidar o conteúdo. Por que eu falo pesquise antes? Porque na hora da prova, você vai estar ali sozinho para poder fazê-la. Então, quanto mais eu trabalhar você para poder abrir suas asas e você voar, melhor. Então a gente vai junto, eu vou te orientar, tá? Não estou conseguindo encontrar, me manda mensagem, a gente conversa, você vai matar aquela dúvida e você vai chegar forte nessa prova. Vamos embora? Vamos buscar nesse exame 100% de aprovação? Tô doido para poder garantir o 100% de aprovação na nossa segunda fase de constitucional. Muito obrigado por estar por aqui, muito obrigado por todo o carinho que vocês mandam para a energia, eu sinto de cá essa energia maravilhosa. Vamos juntos, chegou a sua hora. Você vai ser advogado. Até o nosso próximo encontro. Grande beijo. Fique com Deus. Qualquer coisa, manda mensagem. Está junto. Tchau, tchau.